Essa aqui, cara?
Boa tarde, pessoal. Muito bem-vindos ao nosso segundo dia de live da Semana Matrícula da International School. Meu nome é Gabriela, eu sou gerente de marketing. Ontem a gente teve a nossa primeira live com a Jéssica Brighi, CMO do grupo Objetivo NIP, também consultor escolar. E hoje a gente recebe aqui o Thiago Faria, fundador da consultoria Escola Cheia. Muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado por aceitar participar da live com a gente. Muito bom estar com você aqui, com todas as escolas parceiras da IS. Muito bom. Primeiro, parabéns para a International School pela temática, né, o momento oportuno para falar com as escolas sobre matrículas. E o prazer é todo meu de estar aqui para contribuir com vocês nessa temática aí de como acelerar as matrículas nas escolas. Legal. Hoje a gente vai falar muito taticamente também, né, Thiago, do momento da matrícula, um pouco do funil de aquisição desse estudante, os tempos e movimentos que a gente precisa de planejamento para fazer uma campanha de matrícula bem estruturada. E a Escola Cheia já está há muito tempo fazendo isso, né, Thiago? Quer contar um pouquinho para a gente como que foi a construção da Escola Cheia, como você chegou até aqui, como você está hoje? Maravilha. Falo sim, a Escola Cheia ela nasceu em 21, né, ali no finalzinho da pandemia, depois de 15 anos dedicados a olhar o processo de captação dentro de um grande grupo, dentro de um grande conglomerado do mercado de educação, onde a gente acompanhava mais ou menos 47 unidades próprias. E lá a gente passou por muitas dores e muita gente querendo que a gente resolvesse essas dores. Então a gente teve uma oportunidade única e aí a gente olhando para o mercado, não só para dentro desse grande grupo, a gente enxergou uma possibilidade de conseguir levar essas boas práticas e esse processo de profissionalização para mais escolas no Brasil. Então a gente nasceu em 21 para 22, nosso primeiro ciclo de matrículas de forma independente. A gente atendeu 2 escolas. Depois do ciclo 23, 24, a gente atendeu, do ciclo 22, 23, 10 escolas. E nos 2 últimos anos a gente atendeu mais de 100 escolas acompanhando o processo de matrículas. Crescimento exponencial, né? Isso significa que o serviço, o produto é muito bom, né? Legal, Thiago. Bom, eu acho que a gente conversa um pouco aqui sobre muitos assuntos hoje, né? O Thiago vai apresentar para vocês todo esse material rico da Escola Cheia, que é uma consultoria bem pesada, assim, né? Sobre matrícula, tem um conteúdo muito robusto, que eu digo. Mas eu queria fazer uma pergunta introdutória de tudo, Thiago. O que você acha que é o maior gargalo de campanha de matrícula nas escolas hoje? Olhando esse processo com as escolas e pensando no volume de alunos que a média das escolas tem no Brasil, eu colocaria 2 itens principais. O primeiro é o volume de pessoas dedicadas a esse processo de captação de alunos. Acho que as escolas têm um pouco de dificuldade de dimensionar esse esforço de matrículas e o volume de pessoas. E o segundo é dimensionar o esforço na linha do tempo. A gente sabe onde a gente quer chegar em fevereiro, mas a gente às vezes perde o time e o peso de determinados meses. Então, às vezes quando a gente repara a nossa campanha, a gente já está com um gap muito grande, uma lacuna muito grande em algum item, porque a gente não dimensionou esse caminho até fevereiro. Então, o que eu faço na semana 1, onde eu deveria estar na semana 2, na semana 3, então... Volume de pessoas dedicadas a esse processo e o desdobramento dessa meta na linha do tempo são os 2 problemas que eu vejo com mais frequência nas escolas. Legal. Inclusive, a gente tem um infoproduto que o Thiago trouxe para a gente, que nós enviamos por e-mail, que é a nossa calculadora de matrícula, né? Você quer contar um pouquinho dela? Como foi desenvolvida também? Quero sim. A calculadora, ela é um item para vocês depois prestarem atenção na meta de vocês e quantas pessoas precisam estar envolvidas. Então, o que a gente faz com as escolas, quando a gente começa a olhar esse processo de matrículas, é entender se o dimensionamento das pessoas frente ao esforço das metas que a gente coloca está adequado. Então, a gente efetivamente calcula o volume de pessoas que a escola precisa e, claro, se os meses têm pesos distintos, você talvez precise de uma média de pessoas, mas em alguns meses tem que ficar mais atento. Então, daí nasceu essa calculadora, para você colocar lá suas metas, né, colocar ali as suas referências de tempo, porque a calculadora ela leva em conta a sua meta, a distribuição do esforço na linha do tempo e a sua capacidade operacional, ou seja, vai calcular o volume de pessoas para a eficiência operacional que você declarar nela. Maravilha, muito legal. Bom, eu acho que essa é uma breve introdução, agora eu vou deixar o Thiago contar um pouco sobre como a gente acelera as matrículas nesse momento que está todo mundo correndo atrás de matrícula. Thiago, fica à vontade para apresentar o seu conteúdo. Maravilha, pessoal. A primeira coisa que eu queria colocar aqui para vocês é para a gente discutir um pouquinho aqui na tela
um momento de definição de metas ali, né? Então vai aparecer algumas informações aqui na tela para vocês, correlacionados a um volume a uma média de volume de alunos. Pensa assim, hoje a gente tem no Brasil 42 mil escolas particulares. A grande maioria dessas escolas são escolas até 700 alunos, e até 700 alunos a gente está sendo muito generoso, porque a população de escolas de 500 a 700 alunos é 6%. Então, vocês competem nos mercados de vocês com escolas de pequeno e médio porte, escolas até 500 alunos. Se a gente pensar aqui numa escola de 500 alunos, que quer ter um crescimento de 7%, quer ter ali, já tem hoje uma taxa de fidelização de 90%, que é uma taxa muito boa, tá? A maioria das escolas está com a taxa entre 80% e 90%. E essa escola vai perder 40 alunos na última série, ou seja, ela não consegue rematricular 40 alunos, ela vai precisar de uma meta de 121 novos alunos, e com essa taxa de 90, desconsiderando os 40 ali que vão embora na última série, uma meta de 414 rematrículas. Por que eu trouxe essa referência para vocês? Para vocês entenderem duas coisas. Quanto maior for a sua escola e quanto maior o número de segmentos, você tem o quê? Você tem um peso maior na sua fidelização. Então, tudo que você está fazendo desde o primeiro dia de aula é muito importante, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas você não pode deixar de falar de alunos novos. Por quê? Porque senão a sua escola, mesmo que você tenha uma taxa de fidelização de 100%, ela encolhe. Então você precisa equilibrar esse peso. Então eu queria só trazer esse item para vocês. O primeiro item que eu vou falar para vocês sobre acelerar o processo de matrículas chama cadência. O que é a cadência? A cadência é o volume de contatos que a gente faz e em que momentos. Então vou trazer aqui para vocês algumas informações na tela para vocês entenderem. Não necessariamente essas informações todas dessa tela são do mercado de educação, mas vou mostrar para vocês daqui a pouco uma régua de comunicação, porque quando a gente está falando em cadência, a gente está pensando em quais conteúdos chegam para as famílias em cada etapa do nosso processo. Aqui a primeira informação relevante para vocês é que quando eu tenho mais de 3 canais de comunicação, a minha conversão sobe 22%. A minha conversão no sentido de conseguir falar com a pessoa. Então coloquei aqui do lado alguns canais que você normalmente usa, talvez o seu time não use tanto, então você puxa a orelha aí do pessoal se isso não acontecer. Tem muita gente hoje que não gosta de ligar para as pessoas, e tem muita gente que declara o interesse na sua escola. Você fez uma campanha e a família preencheu um formulário, clicou para conversar pelo WhatsApp, então ela quer falar com você. Sim. O telefone é um meio síncrono, você está com a pessoa conectada naquele momento, tirando todas as dúvidas. Então usar o telefone, que é um canal síncrono, por exemplo, agora a gente está num canal síncrono aqui. É uma transmissão ao vivo, vocês conseguem mandar pergunta, a gente consegue interagir, tirar essas dúvidas em tempo real. Canal síncrono acelera o processo de tomada de decisão. Então, pós-visita, o seu time deveria priorizar telefone. Ah, não conseguiu o telefone, pô, aí vou para um outro canal, vou para o WhatsApp, vou para um outro canal, por exemplo, por e-mail, né? Você tem que evitar canais assíncronos pós-visita, e-mail. O aplicativo de mensagens, o WhatsApp, na concepção, ele é um canal síncrono, né? Os pais, aliás, quando eles mandam mensagem pra gente, eles querem resposta muito rápida. Mas quando é a gente que manda uma mensagem, ele fica um tempão sem responder a gente. Então, o WhatsApp, por mais que na concepção seja um canal síncrono, na prática ele acaba sendo assíncrono, né? Tem uma cadência muito maior, né? Você manda uma mensagem de manhã, o pai responde só quando ele consegue. Então, sim, é importante você ter mais canais. Até 3 canais, isso vai melhorar a sua conversa com as famílias. Telefone, o aplicativo de mensagem WhatsApp e um e-mail, por exemplo, já melhora esse fluxo. A informação vai voltar para vocês aqui na tela, porque eu trouxe uma referência de cadência ali, então a gente está vendo ali uma pesquisa, 5 interações ou 6 interações por telefone, uma interação por e-mail e um social points ali, tá? E do lado a gente tem um gráfico que mostra o quanto que a sua taxa de assertividade em falar com as pessoas aumenta quando você toma uma iniciativa de contato depois de 3 minutos da sua régua de cadência. Então você dispara um e-mail agora para uma pessoa e daqui 3 minutos você tenta falar com ela, a sua chance de falar com ela é 25% maior do que se você não tivesse nenhum item da sua cadência, da sua régua de comunicação funcionando. Então esse item, fluxo, que a gente chama de cadência, mas é a sua régua de comunicação participando desse processo, acelera o seu processo de matrículas. E aí, pensando em olhar para o mercado que não é de educação e traduzir isso para vocês, eu trouxe 2 réguas. Esse material está disponível aqui, vocês podem ter acesso.
Se ficar ruim de visualizar, porque isso aí é uma imagem, pode me mandar mensagem, eu mando esse arquivo para vocês. Eu trouxe aqui, vou colocar na tela para vocês, por exemplo, uma régua que eu ajudei a desenhar. Ó. Então essa era uma régua do processo de captação. Então se entrava por formulário, se entrava por telefone, se ia direto na escola, entrava em alguma dessas cadências e aí a gente tinha ali lembretes, tem as caixinhas que são amarelas, são informações transacionais. É o lembrete da visita, é uma possibilidade de reagendamento. As caixinhas que estão em azul são pontos de contato do time de matrículas, ou seja, mesmo que tinha um lembrete num canal de e-mail ou num aplicativo de mensagem, tinha uma interação do time de matrículas. E o que vocês estão vendo? Telefônica na maioria das vezes, tá? E aí se não conseguia, a gente migrava pro aplicativo. Mas fica um pouco difícil deixar o time tão engajado assim, né? Para fazer tanta ligação, com tantas... tão acelerado. Fica. O que a gente fala para o pessoal, para as escolas, a gente vai discutir um pouco o tópico de rotina, é que fica bom você fragmentar. Então, assim, as atividades pré-visita, elas são, digamos assim, menos importantes. Tá. Do ponto de vista de que é no dia da visita que a coisa acontece mesmo. A única etapa mais complexa antes da visita é o contato inicial ali com as famílias, algumas dúvidas, algum material, porta, né? Isso, algum material que você precisa encaminhar. Então isso é um ponto mais difícil, mais complexo. Mas, por exemplo, quando você conquista o agendamento, o lembrete é uma atividade simples, reagendar com o pai que faltou é uma atividade simples, que talvez, se você já tiver um pouco mais estruturado no seu processo, você pode até pensar em automatizar isso. Eu falo muito para o pessoal. CRM, né? Exatamente. Você pode migrar para uma plataforma e começar a automatizar esses itens. E lembra sempre que, assim, quanto mais você enriquecer esse conteúdo, melhor. Então, na caixinha que a gente mostrou para vocês ali, tem uma caixinha que é verde. A caixinha que era verde, ela era conteúdo. Então, ela sai da informação transacional e vai para conteúdo. Por exemplo, se a sua escola tem um programa bilíngue 8 vezes campeão, premiado nacionalmente, por que você não vai mandar um conteúdo sobre bilinguismo? Sobre a importância. Ou seja, você já vai nutrir aquela família sobre um tópico que você vai apresentar na sua visita. Então a caixinha verde é o conteúdo, isso as escolas ainda exploram um pouco essa nutrição com conteúdo. Fica muito presa na informação transacional do lembrete, do reagendamento, e aí perde um pouco o engajamento das famílias. Eu trouxe para vocês também, vou colocar aqui na tela, ó, uma régua de rematrícula. A gente vai falar sobre isso, né? A gente solta a rematrícula e às vezes a gente tem a mensagem inicial ali de estão abertas as rematrículas e aí a gente fica sem assunto com as famílias. Então a gente vai falar um pouquinho como que você provoca essa oportunidade de falar com as famílias mensalmente, tá? Então esse é o primeiro tópico, para acelerar suas matrículas, cadência, régua de comunicação para ajudar o seu time de matrículas é extremamente importante. E é importante começar com a antecipação necessária de acordo com a meta também, né, Thiago? A gente percebe que se a gente deixa muito para a última hora, é impossível fazer, acionar todos esses touch points, né? Todos os pontos de contato que a gente tem com as futuras famílias da escola, né? Exato. Eu até falo para as escolas assim, ó, do ponto de vista conceitual, quando você define a sua meta, você define ela e independente se você vai começar em agosto, em setembro ou outubro, ela não vai mudar. Então, quanto mais tarde você começar, mais você tem esforço acumulado, porque você tem menos tempo para fazer tudo que você precisa. A título só de conhecimento para vocês, a gente tem escolas que a gente atende e fala com elas a cada 15 dias ou semanalmente. Eu tenho escolas que no fechamento agora de agosto já vão bater 70% da rematrícula confirmada. Ai, que legal. Ou seja, nesse mercado, se uma escola está pensando em soltar a campanha em setembro ou em outubro, a escola que a gente está atendendo e que já soltou antes já fez uma reserva de mercado ali, que esse pai está pouco preocupado agora com outras campanhas, porque ele já resolveu isso. Então, estar na rua no momento correto é uma coisa importante também. Legal. A gente falou um pouco disso ontem também com a Jéssica, né, do momento daquele, que a gente fala lead, né, a linguagem marqueteira, mas é o momento daquela família estar procurando, né, ele, embora seja bastante sazonal em campanha de matrícula, acredito que existem famílias que antecipam bastante isso. Então, se a campanha de matrícula começou com essa antecipação, é uma oportunidade mais, está saindo na frente da concorrência, né? Exato. Ela falou muito sobre isso ontem, ela mencionou os cases de quando ela começou a antecipar isso e ela percebeu que isso trazia resultado. Então, é isso. Legal. Se ela fala primeiro com o pai, resolve a situação com o pai faz a matrícula na escola, quando ele vê outra campanha, isso já é um tópico passado, né, na referência dele ali em relação ao próximo ano. Legal. E aí, pensando em rematrícula, o que eu trouxe aqui para vocês? Primeira coisa que eu vou colocar na tela aqui,
Primeira coisa que eu vou colocar na tela aqui para vocês, deixa eu voltar aqui, isso aqui, ó. Lembra o seguinte, o momento do ano que a gente está agora, onde você vai liberar a sua rematrícula, é só uma formalização do processo, é só uma reafirmação do compromisso da família para o próximo ano, mas a sua rematrícula começou lá no dia 1 de aula. Para os alunos novos desse ano começou até antes, porque eles tiveram que comprar uniforme, material, ou seja, a interação com a escola começou bem antes. Então, no cenário ideal, o ideal seria que você, a partir de abril, uma vez que as famílias já ingressaram, já está quase terminando o primeiro bimestre, às vezes já teve reuniões de pais, que a escola já passou a usufruir dos serviços e já tem um certo engajamento, que você faça uma pesquisa. Em abril você já vai começar a entender se tem gente satisfeita ou não. Nenhuma pesquisa é só para você mostrar um número bonito, né? Ah, eu tenho uma satisfação X ou Y. É para você ter um plano de ação. Então, se agora no segundo semestre você quer famílias satisfeitas, você precisa desde maio, com o resultado dessa pesquisa, ter um plano de ação para tratar os problemas que você tem já de insatisfação na escola. Ah, mas você está me falando isso agora e eu não fiz pesquisa de satisfação. O que eu faço? Você vai com o seu time de matrículas agora coletar a percepção das famílias. Eu vou lançar a rematrícula. E aí eu vou ter um primeiro contato para falar com a família. Olha, a rematrícula vai acontecer assim, é o kit ou não é online ou não é. Fato é que você precisa certificar se o responsável financeiro recebeu essas informações. Então você vai ter um primeiro ponto de contato, além de materiais de comunicação físico e digital, você vai ter um primeiro ponto de contato ali para falar, ó, começou as rematrículas, você recebeu, você entendeu os prazos e tudo mais, e aí seu time já começa a coletar essas sensações. Se o pai tem alta propensão de fazer matrícula, não, ele demonstrou alguma insatisfação, então o ideal é você fazer a pesquisa. Se não fez, o seu time precisa começar a te dar esse feedback. Por exemplo, se você solta a rematrícula e tem muitas famílias falando que vão deixar para confirmar em novembro, porque elas vão usar o 13º para pagar a primeira parcela. Você vai fazer o quê? Vai ficar esperando? É um risco. As outras escolas vão soltar campanha. Será que não dá para a gente pensar num plano onde ele faz a confirmação agora e o boleto fica para novembro ou para dezembro? E aí você já formaliza esse processo? Então você vai coletar isso com o seu time. Mas uma outra coisa que eu queria trazer para vocês e colocar na tela aqui é o que a gente percebeu. A gente tinha rematrícula online para a maioria das escolas. E aí o que acontece? O pai usa a plataforma como uma muleta, né? Então o que acontecia? Sempre que a gente tinha um benefício que vencia em um determinado prazo, no dia seguinte do vencimento, muitas famílias reclamavam, ah, não consegui fazer, não consegui acessar a plataforma. E aí a gente checava com o time de TI e a gente via que não teve nenhum tipo de instabilidade. Sim. E aí o que a gente aprendeu com isso? Que uma maneira de você se certificar de ter mais pontos de contato com as famílias é você criar benefícios na linha do tempo. E você prorrogar por uma semana os benefícios, porque aí você evita essa problemática do pai que perdeu o prazo daquele benefício. Então vamos pensar que a gente está agora no finalzinho de agosto e que esse fosse o nosso melhor plano. Quem confirmar a matrícula até o final de agosto tem um benefício X, Y, Z aqui, que não vai existir depois. E aí o que eu estou mostrando para vocês aqui no gráfico é o seguinte, quando a gente chega próximo da data, as confirmações aumentam. Então a gente tem ali perto de 900 rematrículas confirmadas num único dia, que era o dia do vencimento do benefício. E aí o que a gente deixava combinado com todos os times, haverá prorrogação. O que a gente vai fazer é que até o dia 31/8, o que a gente vai falar e vai reafirmar para as famílias é que é a data limite. Sim. E aí quando a gente prorrogava esse benefício por uma semana, no último dia da prorrogação, a gente tinha na primeira prorrogação 93% de rematrícula em relação à data original. Então, no D+1, você pega os pais que poderiam reclamar ali de ter perdido o benefício e no final da semana dá outro boom de rematrícula. Então, você pensar em planos, e aí, claro, a prorrogação não pode ser para sempre, né, gente? Eu prorrogo, aí chega na outra data, eu prorrogo de novo. Até porque senão as pessoas que adquiriram antes, no tempo, vão se sentir... Vão se sentir sem o prestígio de poder ter feito um benefício, né? Ter ali um benefício concedido por ter antecipado. Então, você tem que pensar em planos. Então, você vai ter o melhor plano agora desse mês, vai prorrogar ele por uma semana. Terminou essa uma semana, acabou esse benefício. Agora eu tenho outro benefício, que é menor do que o anterior. E aí o pai vai começar a compreender, você vai conseguir. A gente fazia 3 prorrogações, a gente começava a maioria das rematrículas em agosto, então era uma prorrogação para o começo de setembro, a do final de setembro entrava no começo de outubro e a de outubro entrava no começo de novembro,
depois a gente não fazia mais, por quê? Porque a sua base ela é limitada, né? Você sabe que a cada momento que você tem e faz as rematrículas, diminui o número de alunos não rematriculados, e em novembro já entrava o 13º, aí tinha outros planos que envolviam o 13º pagamento e outras campanhas. Então, vale a pena até você pensar em 3 prorrogações ali, a depender do momento do ano, e isso, graficamente aqui estou mostrando para vocês com os dados, vai aparecer aqui de novo na tela, isso acelera o seu processo de decisão, porque você pega os pais do último vencimento e na semana da frente pega ali mais um boom de rematrículas. Eu acho só importante mencionar que todos esses dados que a gente está mostrando, que o Thiago está mostrando aqui, são reais, são de escolas reais, que foram parte da consultoria da escola cheia. Então, não é nada fictício ou inventado, não é nada né? conceitual. São coisas comprovadas que a gente está trazendo aqui como táticas comprovadas de sucesso da campanha de matrícula. Muito bem lembrado, é isso. Não tem nada que é conceito aqui para vocês, é tudo resultado de aplicação prática do dia a dia. Portanto, dá para você pensar nisso e aplicar amanhã, se você quiser, na sua escola. Então, já abordamos aqui um item de cadência, já abordamos aqui um tópico de rematrícula. Você viu que a rematrícula tem um peso grande para a sua campanha, principalmente se a sua escola tiver todos os segmentos. E aí agora a gente vai entrar em alguns tópicos que ajudam a acelerar o processo de novos alunos. A primeira coisa que eu quero lembrar para vocês é que vocês vendem serviço. E toda venda de serviço é uma venda complexa, toda venda complexa é uma venda de relacionamento, de pequenos sims até o sim final, que é a matrícula. E isso é um processo assistido. Toda venda complexa é uma decisão difícil. Então você precisa assistir a família nesse processo. Na tela aqui eu estou mostrando alguns gráficos para vocês. O primeiro está mostrando ali uma linha cinza e uma linha laranja, que é o previsto e o realizado do momento de campanha. Então, se a gente olhar ali, ó, agosto era um mês de 8 ou 9% de demanda. A gente está falando em percentual do total. Essa escola, por exemplo, ela gerou mais de 2 mil, se eu não estou me falhando aqui a memória, aqui, a visão, mais de 2 mil registros ali. Então, a gente gerou 9% no primeiro mês, 15% no segundo. Então, você vê que tem um pico, você já tem essa sensação por aí também. Setembro, outubro e novembro, os meses muito importantes, mas a depender da região do Brasil, o mês de agosto é importante. Por exemplo, eu moro na cidade de Ribeirão Preto. As escolas de Ribeirão Preto geram 20% da demanda de interessados no mês de agosto. Em São Paulo, a gente tem escolas que começam o processo no mês 7. O mês de julho já representa 12%, 13% da demanda. Então lembre o seguinte, uma grande vantagem competitiva que você tem chama-se execução consistente. Execução consistente tem 3 pilares, é fazer a coisa certa, na hora certa e no volume que precisa ser feito. Do lado desse gráfico da demanda, eu trouxe um outro gráfico muito interessante para vocês, que é o que a gente chama de tempo de tomada de decisão. Ou seja, um pai, entre ele começar o relacionamento comigo e ele decidir-se pela matrícula, quanto tempo ele demora? Isso oscila. Então, por exemplo, o pai de agosto, ele demora 46 dias para fazer a matrícula. Então, se ele te procurou no dia 1 de agosto, perto do dia 15/9 ele vai tomar a decisão. Então eu preciso fazer ele percorrer essa jornada de visitar a minha escola e já entrar no processo de negociação até o dia 15/9. O pai que começa, por exemplo, em setembro, ele demora 35 dias. E você vai ver que o número de dias para tomada de decisão encurta com o término do ano. Por quê? Porque os pais ficam pressionados, eles precisam resolver essa situação para o próximo ano do filho dele. Então, vai chegar um ponto, por exemplo, em janeiro, olha que coisa, o pai começa a conversar com você na segunda-feira, na sexta ele está pronto para fazer matrícula. Então, lembra que a gente falou do volume de pessoas? Você tem uma série de interações para fazer com as famílias. No começo da campanha, você tem um tempo maior, dá para você ter esses marcos históricos, né? Ah, ó, dia 15/9, eu vou ser mais incisivo com todo mundo que me procurou no começo de agosto. Então, eu vou ser mais incisivo nas negociações, eu vou entender a objeção final da família e vou resolver isso. E também eu vou estar muito preocupado com aquelas famílias que começaram a falar comigo e ainda não vieram na minha escola. Porque a chance de eu fazer uma matrícula sem o pai visitar a minha escola é muito baixa. Então eu também preciso pensar na flexibilidade de horários das minhas agendas. Não dá para eu atender no melhor horário para a escola, é no melhor horário para a família. Eu tenho que estar atento a isso. E aí só mais uma informação que eu vou pôr aqui na tela que é importante para vocês. O gráfico que está menor ali no canto direito aqui para mim, deixa eu ver se eu aqui para vocês aqui no canto direito também, isso. Esse gráfico aí, o que a gente está medindo aí? O volume de confirmações em cada um dos meses. E isso é importante por quê?
Lembra do tempo de tomada de decisão? Se você olhar em agosto ali, é muito pouco os pais que tomam a decisão. Então, o mês de agosto, nesse cenário que a gente está apresentando, é um mês importante para começar a gerar demanda. Não necessariamente eu vou ter confirmações de matrículas. Construir esse relacionamento. Isso, é a hora que eu começo a construir esse relacionamento. E aí uma coisa importante aqui que eu queria chamar a atenção para vocês é, o final do ano letivo não é o final do seu ciclo de matrículas. Se a gente olhar nesse gráfico aí, existem 30%, de 30% a 35% da base de novos alunos das escolas são confirmadas em janeiro e fevereiro. Que interessante. Ou seja, o final do ano letivo vai todo mundo pensando, um novo ano. Não, você está começando o segundo tempo do processo de captação de alunos. Legal. Muito importante o seu time, você pensar ali no final de ano como é que você vai ter as pausas ou de repente ter algum tipo de plantão. Sim. E você pensar também na rotina do seu time, porque lembra que em janeiro o pai começa a falar com você, ali no mês de janeiro são 28% das matrículas novas são confirmadas em janeiro, num momento do ano em que o pai toma a decisão em 5 dias. Então imagina se o seu time não estiver bem dimensionado, se essa rotina não estiver clara, você corre um grande risco de perder matrículas, porque você retornou no momento errado para as famílias. Que legal, bom saber disso. Isso é uma novidade para mim também, viu, Thiago? E uma porcentagem muito grande, quase 30%. Nunca imaginei. Muito interessante esse dado, gente. Fica aí gravado para você, o final do ano letivo não é o final do seu ciclo de matrículas, a não ser que você já tenha batido sua meta em dezembro. Aí eu já vi acontecer, então já vi todo mundo sair dia 20 de férias, porque a meta de fevereiro já tinha sido batida. Então se você tiver com essa organização e com esse desempenho, tranquilo, mas na maioria das escolas ainda tem 30% das coisas para acontecer quando a gente fala de novos alunos. Que legal. E aí outro dado importante que eu vou trazer para vocês aqui. A gente trouxe ali um funil para você, ou seja, essa escola do exemplo aqui, ela começou a falar com 2.411 famílias, 718 declararam dia e horário para ir na escola, portanto fizeram um agendamento, 622 famílias compareceram nas visitas e ela fez 209 matrículas novas. Qual que é a informação mais interessante aqui para vocês? É esse gráfico que está em cinza, por quê? Se existe um tempo de tomada de decisão, não adianta o teu time também ficar, pensa essa escola com 2.400 contatos, é muita gente para a gente falar. Então, você precisa ter uma noção da taxa de recusa. Então, esse gráfico do lado, esse gráfico cinza, ele mostra um percentual de recusas que você vai ter desse processo. E aí vale também aqui uma ressalva para você cuidar do time pedagógico que se envolve no processo de matrículas. Porque senão você vai ter um pessoal depressivo aí na sua escola. Eu mostro a escola super bem, mas no final não vira matrícula. Se a gente pensar numa taxa de conversão média de visita para matrícula, a gente está falando numa taxa média de 40%. Então, a cada 10 visitas, você vai escutar 6 não para 4 sim. Então, dá uma trabalhada com o pessoal aí do pedagógico que está dentro do projetado. Tá? É importante até para não frustrar o pessoal na hora de bater, alcançar a meta, né? Exatamente. Às vezes a gente põe... Bom, a gente vai falar um pouco de meta depois, como configurar essas metas dentro da escola, mas eu acho que é muito importante também essa democratização de dados na escola, né, Thiago? A gente vê às vezes que esses dados ficam com 2, 3 pessoas na diretoria e o time pedagógico que está apresentando a escola não tem essa ideia dos dados e acaba se frustrando quando vê que, poxa, falei com 5 pessoas e só uma retornou. Então, acho que é muito importante também fazer essa conta desse funil, que a gente usa em tudo, tá, gente? Em marketing usamos funil em todo o tempo, né? É uma forma da gente entender ou antecipar alguns resultados. Então, esse funil eu acho que é muito importante trazer para o time inteiro, né? Falar, olha, o ano passado a gente entrou em contato com X número de pessoas, no final a gente teve tantas matrículas, então nossa porcentagem de matrículas é essa, por isso é importante abordar bastante gente, por isso é importante não se frustrar quando um negócio não fecha. Eu acho que isso é uma democratização de dados que não sei se acontece muito nas escolas, imagino que não, mas que eu acho que faria muita diferença para engajar o time mesmo. Toda a diferença. Quando a gente pensar em engajamento do time, desde as definições das metas, né? Desde as avaliações de como a coisa aconteceu nos anos anteriores, e aquilo que a gente pretende para esse ano. Então, se desde a concepção dessa meta o time está envolvido, a gente está demonstrando ali que a gente está preocupado com o volume de coisas que precisa ser feito, com o momento que a gente tem que estar na rua, isso aumenta o engajamento das equipes. E como a gente falou no começo, esse dado não pode ficar, a gente não pode ficar esperando chegar fevereiro para ver o que aconteceu. Pra correr atrás, eu até brinco com as escolas, quem está mais organizado, se a gente pensar de agosto a final de fevereiro, a gente está falando entre 30 a 35 semanas de ciclo de matrículas, é mais de meio ano
Sim. que você fica compondo a sua base. E se você tem de 30 a 35 semanas e está organizado, você deveria ter 30 a 35 reuniões de acompanhamento. Dá para você entender por semana onde você deveria estar, se você olhar um pouquinho para os seus dados. E aí, quanto mais eu democratizo esses dados, mais as pessoas compreendem o que está acontecendo, mais a gente consegue priorizar as ações, né? A gente pensa que os times já são enxutos nas escolas, então dá para a gente priorizar as ações. Ó, qual é a problemática maior dessa semana? É agendamento, vamos checar o que está acontecendo. Estamos ofertando bons horários, tem muita gente solicitando horário de visita em momento que a gente não tem, não estamos dando conta de falar com o número de pais que estão nos procurando, tudo isso impacta, por exemplo, nessa taxa de agendamento. Então, os dados, inclusive, vão permitir que a gente seja mais cirúrgico nesse processo. Então, sim, a democratização engaja e já faz com que os times com a rotina de acompanhamento já entendam onde está o problema e o desdobramento das ações que precisam ser feitas. Lembra que todo planejamento tem que chegar até na rotina. Se não chegou até no dia a dia de quem atende o telefone, de quem apresenta a sua escola, é porque o planejamento não está pensado no detalhe para isso e aí precisa melhorar um pouquinho o planejamento. Mas democratizar esses dados é extremamente importante, porque com o tempo seu time vai ganhando muito mais maturidade e só de ler um relatório já sabe de repente as ações que precisa priorizar para aquela semana. Com certeza, perfeito. Continuando aqui na linha de acelerar o processo de matrículas, uma outra coisa que é importante dentro do processo é, a gente fala muito com as escolas e faz treinamento de negociação para falar sobre a importância de entender o perfil das famílias e a gente se adaptar a uma família que é mais detalhista, a uma família que é mais racional e, portanto, mais objetiva na visita, né? Porque a gente tem uma concepção das escolas de que o jeito que a gente mostra a escola é um jeito universal e o melhor. E isso está pensado sobre a ótica da escola. Então a gente discute, ó, cuidado com as formas, quantas formas você tem de apresentar a sua escola? Quanto tempo demora uma visita? Né? E a depender do perfil do pai, ele não vai permanecer 1 hora na minha escola, então tem que ter algumas versões de apresentar. E aí, quando a gente se aprofunda no treinamento de negociação, a etapa final é o pai visitou e não necessariamente fez a matrícula. E depois, nesse acompanhamento, a gente sofre objeções. A família fala qual é o motivo pelo qual ela não quer matricular na nossa escola. Ou às vezes ela está ainda olhando outras escolas. E aí o que a gente traz para vocês de outros mercados é que a gente perde pouco para o concorrente, a gente perde muito para nós mesmos, do ponto de vista de estar estruturado e do ponto de vista de conseguir trabalhar com metodologias de diagnósticos e objeções. Então, o que eu trago para vocês, na apresentação aqui vai ter um artigo para vocês, ó, falando que a gente perde de 40% a 60% das vendas por indecisão das famílias e não para o concorrente. E aí, pensando em metodologias, eu trouxe 2 aqui, as mais recentes para vocês, que é a metodologia de venda desafiadora, ou seja, uma metodologia que avaliou dados e perfis de equipes comerciais. E quando a gente tem uma objeção que é manutenção do status quo, o que é manutenção do status quo? É mais fácil eu ficar do jeito que está hoje, eu não mudar. Então, por exemplo, a família chega na sua escola, visita, adorou a sua escola, fala assim, mas todos os amigos estão lá na outra escola, será que ele vai se adaptar aqui? Então, essa é uma objeção de manutenção do status quo, quero manter o que eu tenho hoje. Mas eu gosto tanto da escola que ele está hoje, ele já está adaptado. Então, eu tenho que ter um comportamento de acordo com a objeção final. Então, lá na etapa final da negociação, a gente tem que tirar as dúvidas das famílias e as objeções. E a outra metodologia que eu trouxe aqui para vocês é a do Jolt Effect, que fala sobre 56% das perdas serem por indecisão. Ou seja, lembra que a gente falou que o processo a família precisa ser assistida para tomar a decisão? Aqui, a gente está falando que a objeção final, ela ainda é uma indecisão, a família está em dúvida. Então, você, pensando na situação de rotina final do seu time, precisa começar a clusterizar, a identificar o tipo da objeção. Então, se é uma objeção de manutenção do status quo, dentro da metodologia de vendas desafiadora, quem vende mais para esse tipo de objeção é o vendedor desafiador. E o bom é que não é uma coisa nata. Você pode se transformar num vendedor, ter atributos de um vendedor desafiador. Você pode treinar. Pode treinar, dá para treinar, nós vamos falar sobre isso. E no outro lado, você tem as indecisões. Então, quando a objeção não é uma manutenção do status quo, você precisa julgar a indecisão para tomar o comportamento. Tá? Então, se vocês prestarem atenção nessa metodologia, eu já resumi para vocês em uma tela isso,
você pode se tornar um vendedor desafiador. Quem é o vendedor desafiador? É quem oferece diferentes pontos de vista, é quem conhece o mercado que está inserido, é quem ama debater e não tem medo dos desafios, é quem educa o cliente. Então, o fato de eu trazer as objeções que eu já recebi, isso educa o meu cliente. Então, dá para você se tornar um vendedor desafiador. Como que você faz isso? A habilidade de ensinar o cliente. Então, você precisa efetivamente se aproximar, se você não é da área pedagógica, se aproximar, porque o produto é pedagógico. É tipo uma venda consultiva. Assim. Exatamente. Toda venda complexa é uma venda consultiva. Sim. É isso. Habilidade de customizar a apresentação. Então, se você mostra hoje a sua escola sempre do mesmo jeito, isso é ruim. Vamos entender a necessidade da família e aí priorizar os atributos da minha escola que tem a ver com essas necessidades. Porque às vezes o pai não vai querer discutir toda a escola da educação infantil ou ensino médio. Né? Eu falo muito para o pessoal, quando eu vou na reunião da Júlia, eu sempre, por exemplo, quando ela estava na educação infantil, eu sempre ia na reunião e aí tinha uma abertura com o diretor da escola. E aí, 10 minutos de abertura, eu já me perdia, eu já estava olhando o WhatsApp. Por quê? Porque eu queria saber o que estava acontecendo no Maternal 2B. Era isso que eu queria saber, se tinha alguém mordendo a Júlia ou não, se a Júlia estava se comportando, como é que estava o desenvolvimento da Júlia. Então, customizar a apresentação da escola tem a ver com isso, tem a ver com você focar nas necessidades das famílias, e uma outra habilidade é você controlar esse processo de vendas, tá? Dentro da metodologia do Jolt Effect, que é das indecisões, eu preparei aqui para vocês, eu vou colocar na tela. Quando você recebe uma objeção e ela não é uma manutenção do status quo, ou ela é um problema de avaliação, ou ela é falta de informação das famílias, ou ela é uma incerteza de resultado. Então, se você identificar que é um problema de avaliação, você vai recomendar coisas. O problema de avaliação é quando tem muita coisa para a família analisar. Pensa que você vai numa loja de sapatos, você tem muitas ofertas de sapato, tem da rasteirinha ao sapato do casamento. Então, recomendar é dar foco em algumas coisas e ajudar no processo de avaliação. Falta de informação é a família que não sabe tomar decisão porque ela se sente incapaz, uma bagagem muito baixa em relação a isso. Aí você precisa controlar esse processo de informação, porque senão ela vai sempre te pedir coisas e nunca vai parar de estudar sobre o assunto. E incerteza do resultado, né? Se a gente pensar no ensino médio, pode ser uma incerteza de aprovação. Se a gente pensar numa escola com um programa bilíngue, pode ser a incerteza de uma formação em 2 línguas. Será que isso não atrapalha a aquisição da língua mãe? Já tem pesquisas que mostram que não, mas é uma incerteza de resultado da família. Sim. Então você precisa explicar este processo para as famílias para ir tirando esse risco da mesa. No caso, por exemplo, da adaptação numa educação infantil, pode ser você apresentar um dia de vivência, isso acontece, mas você não vai ofertar isso para todas as famílias. Por quê? Porque um dia de vivência atrasa o seu processo, mas para as famílias que têm incerteza do resultado, ajuda na tomada de decisão. É quase colocar uma etiquetinha assim, essa família está com problema de vivência, não está entendendo. E você... Exatamente. Você acha que por isso o começo dessa conversa com as famílias poderia ser mais perguntas, mais consultar mesmo a família? É uma boa introdução assim na tática mesmo, Thiago, falando assim, na hora do jogo. Você acha que a Gabi está experiente. Ó, a recomendação para você é assim, ó, é exatamente isso. Se a gente quer... Eu falo muito para as escolas assim nas formações, o treinamento de negociação, ele é a segunda competência na solução de conflitos. A primeira competência é escutar a família. Escutativa. Exatamente. Né? Não é curso de oratória, é escutatória. A gente tem que aprender a anatomia humana, é uma boca e 2 ouvidos. Eu falo pouco de maneira estratégica para escutar, para entender a necessidade do outro. É exatamente por aí que tem que começar. Aí, entendendo a necessidade, aí eu mostro a minha escola priorizando esses anseios das famílias. Genial, muito bom. É um mapeamento do cliente, assim, de forma bastante detalhada. Eu acho que isso faz muita diferença. Hoje a gente tem muito marketing, né? A gente vê que todo mundo, de alguma forma, acaba fazendo um pouco de marketing, mas acho que o verdadeiro marketing é aquele que resolve o problema, né? E se a gente não tem tempo nem para escutar qual é o problema, como que a gente vai resolver? Então, eu acho que a escutativa é uma grande ferramenta. Eu não sei se a gente tem mais sobre esse assunto, mas eu acho que é até um papo que a gente poderia bater no futuro de como escutar mais essas famílias, até mesmo fora do período de matrícula, como você mesmo falou, entregar mais conteúdo, né? O nosso cérebro é muito difícil tomar decisão, né? Neurociência e neuromarketing fala bastante disso. A gente acaba tomando maioria das decisões de uma forma muito até por anseio, por medo, por
né? Então, você ajudar a que a família tome essa decisão, acreditando que a sua escola é o melhor lugar para esse estudante, eu acho que já é algo que a família pode considerar como muito valoroso, né? Uma entrega muito boa, uma resolução muito boa pelo problema que eles têm de avaliar 20 escolas no bairro, né? Exato, isso mudou bastante. A gente falava que as famílias avaliavam 3 ou 4 escolas, hoje essa média já está em 6 para mais. Tem gente que eu pergunto, eu vejo outras famílias do meu convívio, eu pergunto, como é que você procura escola para o seu filho? Eu já vi gente falando assim, eu abro 10 abas no meu computador e mando mensagem para as 10 escolas, eu vou começar a conversar com quem me responder. Nossa. Se naquele momento eu não tiver uma resposta, talvez aquela escola já esteja fora ali da seleção que eu fiz. Importante. Mas isso é uma coisa muito importante, a gente pode falar mais sobre isso em outros momentos, mas eu já queria deixar aqui 2 perguntinhas de ouro para você ter na manga aí, para pensar em como que eu posso, de repente, coletar esses dados das famílias. Eu gosto muito assim, se você identificar que a criança já está matriculada em uma outra escola, independente dela ser particular ou não, na grande maioria quem procura uma escola particular talvez já esteja matriculado em outra escola particular, a não ser que você tenha um ticket ali mais acessível, e aí talvez possa estar acontecendo esse processo de migração do público para o privado. Uma primeira pergunta, se você identificou que a criança já está matriculada em uma outra escola, por que você está buscando uma outra escola para o seu filho? Daí vem 2 informações muito importantes. Uma, pode vir uma reclamação, ou seja, algo que está ruim na escola que ele está hoje. E aí você vai... atual, né? Exato, aí você vai trabalhar como que isso não vai acontecer na sua escola. E outra coisa, pode vir um anseio não atendido. Pô, eu estou lá na minha escola e eu já vi que o mundo está globalizado e eu quero uma escola com um pilar de segunda língua de bilinguismo mais forte. A escola do meu filho não tem. Pô, eu vou trabalhar como que isso acontece aqui na minha escola. E uma segunda, mas para a gente tomar um cuidado, senão o pai faz uma redação do Enem, né, sobre o filho, é o que ele espera para a formação do filho dele. E aí lembra, pergunta e deixa o pai falar, deixa a família falar, deixa a mãe falar, para a gente poder entender isso. E chequem, gente, checa se a informação que você está recebendo, efetivamente você está compreendendo. Lá na formação de negociação a gente fala muito sobre isso. Então você tem 2 momentos que você precisa checar muitas informações. Quando você recebe essa informação das famílias, então precisa consolidar ali os principais atributos e necessidades, e quando você apresenta a sua escola, se a família conseguiu fazer a conexão entre o que ele trouxe de demanda e o que você apresentou, que aquilo tem sinergia, né? Por exemplo, se aparece um pai na escola reclamando sobre bullying, a gente não vai ter lá estampado, escrito, aqui não admitimos o bullying, mas a gente tem uma série de projetos dentro da escola que minimizam as situações do bullying. Então, quando eu falo desses projetos, eu preciso entender se o pai conseguiu linkar que ele trabalha esse item do bullying. Tá? Legal, ótimo. Pensando em acelerar suas matrículas e pensando em coisas reais que já aconteceram, uma das coisas que você tem que evitar é tarefa atrasada, tá? Então, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, um ciclo que já é estruturado, com CRM, com tempo para as coisas acontecerem, e a gente vê aqui, que a gente teve 128 mil atividades, aqui a gente está olhando num conglomerado aí próximo de 50 escolas funcionando no mesmo processo, das quais 76 mil atividades das 128 foram realizadas em atraso, tá? Então, não é que elas não foram realizadas, elas foram realizadas, mas em atraso. E aí a gente fez o quê? Cruzou esse dado de atividade atrasada no processo com a taxa de conversão das escolas. E olha que interessante, a cada 30% de atividades atrasadas no seu processo, a sua taxa de conversão final cai 23%. Então lembra que a gente falou numa taxa média de 40%? Se as suas atividades estiverem sendo feitas em atraso, em até 30% das atividades atrasadas, a sua taxa vai cair de 40% para 30,8%. Se você atrasar em vez de 30%, 60% das atividades, a sua taxa de conversão vai cair de 30,8% para 23%. E se você atrasar quase todas as suas atividades, a sua taxa vai sair de 40% para 18,26%. Então, a sua taxa de matrícula pode estar ruim, porque você está atrasando a atividade do teu processo. E aí, para onde que a gente cai? Parte desse volume de coisas atrasadas tem a ver com o quê? Com o volume de pessoas que você tem. Ou seja, você tem uma meta, um período para fazer essas coisas e uma eficiência operacional. Por isso que tem a calculadora. Está aqui na tela para vocês a calculadora, para você pensar. A gente está falando aqui nessa escola, lembra a nossa escola de 500 alunos lá do começo? Com 121 novos alunos de meta? Ela pensando aqui em 8 meses de campanha, em 8 horas de trabalho, em 22 dias úteis no mês, a depender do mês, o feriado municipal ou nacional vai reduzir isso daí, em 6 meses de campanha,
com um tempo de visita de 1 hora e uma eficiência de 40 interações por pessoa do time, vai demandar 3 pessoas nesse processo. Uma pessoa no pré-visita, ou seja, fazendo o atendimento, marcando as visitas, fazendo os lembretes, reagendando os faltosos, e 2 pessoas para mostrar a escola e fazer o último ponto de contato final. Então, a calculadora está aí justamente para isso. Por quê? Porque atrasar as atividades do seu processo prejudica a sua taxa de conversão. E parte do atraso pode estar correlacionado ao volume de pessoas envolvidas nesse processo. Então, quer acelerar o seu processo de matrículas? Não atrase as atividades do seu fluxo e esteja com um time bem dimensionado. Tá? Legal. E a gente tem essa calculadora aqui para vocês. Se vocês não receberam, podem pedir para a gente, pode pedir para o seu advisor e a gente manda de novo. É exatamente essa calculadora que o Thiago está mostrando aqui. Exatamente. Para você fazer esse cálculo já, entender onde você está na campanha de matrícula. Lembrando que nessa calculadora a gente está olhando o pessoal dedicado a esse processo de captação. Ou seja, 100% dedicado. Se o seu time de captação ainda é uma pessoa da secretaria que faz atendimento, tem quem cuida da captação também cuida da fidelização. É algo para você ter mais cuidado ainda, porque aqui a gente está fazendo um cálculo dessas pessoas dedicadas no processo. Legal. Outra informação importante, a gente falou do tempo de tomada de decisão. Aí a gente falou de um tempo médio. Como é que você sai da média? Né? Eu tinha um diretor em Brasília que ele sempre falava assim, mas a média ela distorce muitas coisas. E ele usava sempre um exemplo assim, vamos supor que na média eu e você, a gente comeu uma coxa de frango. Na verdade, eu comi 2 e você nenhuma. Na média, deu 1. Então, quando a gente pensa no tempo de tomada de decisão, a gente tem uma média dos pais que tomam a decisão. Tem gente que vai demorar mais? Vai. Tem gente que vai tomar a decisão mais rápido? Vai. Então, se você quer sair da média, você precisa personalizar o atendimento. Como que você personaliza o atendimento? Toda vez que você falar com uma família, você já deixa agendado o próximo dia da próxima interação. Por quê? Porque aí você sai da média. Se o pai visitou a minha escola e eu estabeleci um prazo com ele, muito provavelmente ele não vai tomar a decisão antes desse prazo. Então, agendar o retorno é algo importante. E dentro de agendar o retorno, é um ponto importante, aí eu vou pedir para o pessoal colocar a informação na tela aqui, é você ter este parâmetro. Trouxe para vocês 2 dados aqui, o dado ali do gráfico com o item 4 ali é uma pesquisa do MIT, e esse gráfico com fundo branco é uma pesquisa, não do mercado de educação, mas já uma pesquisa aqui do Brasil, com relação a processos comerciais. E aqui, o que a gente está vendo? E por que eu estou enfatizando isso? Que eu atinjo 90% de chance de retorno de uma família quando eu tento de 6 a 8 vezes. Então, cada vez que eu tiver um ponto de contato, no nosso exemplo aqui a gente está falando muito ali do processo final, né? Da visita para matrícula. O pai visitou, não matriculou, eu preciso fazer um retorno para ele, checar se a mãe conversou com o pai, se o pai conversou com a mãe, porque às vezes um só deles que começou esse processo, às vezes eles querem trazer a avó, às vezes eles vão visitar outras escolas. Então, nesse ponto de contato final, ele é um ponto de contato. Eu deveria tentar de 6 a 8 vezes para garantir que eu vou atingir uma taxa de 90% de retorno. Então, persistência no seu processo de matrículas é importante. Agendar o retorno é importante porque você sai do tempo médio e personaliza esse atendimento. E para a gente pensar em outros itens aqui, uma informação relevante aqui, porque há uma discussão muito grande sobre a disponibilidade das agendas, e em algum momento eu comecei a calcular o tempo médio da agenda, ou seja, entre o pai começar a conversar comigo e ele marcar o primeiro dia, quando ele marca esse primeiro dia, para quanto tempo médio é? Será que tem muito pai que marca muito para frente? Para daqui 20 dias, 30 dias? E quando eu consolidei esses dados, olha só que interessante, o pai marca basicamente para a semana ou para a próxima semana. Então, disponibilidade de agenda é uma coisa importante. Outro tópico que eu vou colocar ele aqui porque ele pode atrasar o seu processo, é você perder muito tempo com base do passado. Eu tenho aqui 200 registros do ano anterior. Cuidado com isso. As escolas mais organizadas que eu vi, elas conseguem reaproveitar de 15% a 18% dessa base do ano anterior. Então você precisa todo ano ter essa campanha gerando novas demandas, porque é uma campanha de performance no segundo semestre, né? Vale a pena ali a visita que não virou matrícula, talvez eu deixaria para o seu time de matrícula cuidar, mas se você tem um volume muito grande de dados, coloque isso no universo do marketing.
cria uma régua de comunicação e em algum momento um gatilho para o pai declarar de novo esse interesse. Não vale a pena você gastar muito tempo com isso pode atrasar o seu processo de matrículas. Mas se você deixa automatizado, a gente tem até um término que a gente usa bastante, que é a levantada de mão. O pai mesmo, se o conteúdo for rico, se você entregar um conteúdo legal, além de só o transacional, além de só o venha fazer sua matrícula, Exato. Ele vai sentir essa aproximação da escola e ele vai mesmo, sozinho, levantar a mão e falar, quero agendar uma visita. Então, é bem legal ter esse fluxo automatizado, muitos CRMs fazem isso, né? É bem bom. E aí alguém pode estar aí falando, pô, eu baixei a calculadora aqui, você me mostrou aí, eu estou nesse cenário aí, até 500 alunos, 3 pessoas é muita gente no meu time, eu não consigo ter 3 pessoas dedicadas. E essa é a realidade de muitas escolas. Então a informação que eu vou trazer aqui para você agora é, se você não consegue ter pessoas dedicadas ou trabalhar com segregação, você precisa pensar na rotina. E a primeira informação que eu trouxe aqui é para desmistificar o processo, né, dos multitarefas. Eu consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A Gabi já mencionou aqui o pessoal do neuromarketing, então eu trouxe uma sequência cronológica que desfaz esse argumento. Não, quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente piora a qualidade da entrega, a gente demora mais para fazer. Então, pensar na rotina do seu time é algo muito importante. Quais são os dados consolidados aqui? Quando a gente troca muito, alterna. Então, eu tenho uma pessoa no meu time que agora ela está falando sobre rematrícula. Aí daqui 10 minutos entra um pai para falar sobre boleto. Daqui 10 minutos entra o pai novo para ela atender. Então ela fica alternando entre essas atividades, ela demora 40% mais tempo para realizar o trabalho, ela perde eficiência, ela fica 40% menos eficiente, né? E ela aumenta a possibilidade de erro, porque se ficar alternando entre as coisas, você demora muito para entrar em imersão produtiva, tá? Então, cuidado, esse lance de que o seu time consegue fazer tudo, não é uma coisa verdadeira. Trouxe esses dados para vocês. E aí, se você não consegue segregar o seu time ou ter pessoas dedicadas para isso, pense com carinho na rotina. Quando o meu time chega, o que ele faz, o que ele prioriza? Pô, vamos mandar mensagem para todo mundo que nos procurou pelo formulário ou pelo WhatsApp ontem, para já ter uma conexão com essa família. Pô, depois vamos olhar quem estava marcado ontem que faltou, que hora que a gente se dedica a responder o WhatsApp, que hora que a gente prioriza a comunicação ativa. Então, pensar nessa rotina é importante, que se a gente deixar o mesmo time alternando entre as atividades, fica ruim. Tá? E aí, para a gente fazer um resumo e partir para as perguntas aqui, para as dúvidas, a gente está discutindo uma trilogia muito importante. A gente está discutindo o processo de matrículas, a gente está discutindo as pessoas envolvidas nesse processo e a gente, em algum momento, pode discutir tecnologia. A gente falou um pouco sobre automatizar algumas etapas desse processo. Para isso, você vai precisar de plataformas. E se a gente pensar entre o processo de novos e as rematrículas que a gente viu aqui, eu trouxe tudo que você poderia automatizar ou fazer em escala. Então, no processo de novos, qualificação de interessados eu posso automatizar? Posso. Posso ter uma régua de comunicação onde o meu time de matrícula só começa a falar com alguma família depois dele percorrer uma jornada de marketing, depois dele consumir alguns conteúdos, ele chega mais pronto para a matrícula. Eu posso automatizar o fluxo de nutrição que a gente mostrou aqui, a cadência? Posso ter interações automáticas de conteúdo com interações do meu time. Então, trouxe isso aqui para vocês. Na rematrícula, se eu penso que esse processo é oneroso para o meu time e que eu não tenho time dedicado, eu posso pensar numa rematrícula online? Posso, e é excelente. Isso tira peso operacional do meu time de rematrícula. Eu posso automatizar o envio de comunicados e lembretes? Eu posso, né? Depois de uma determinada data, eu não vou mais mandar a mensagem de rematrícula para quem já fez, então eu vou restringindo essa base. Eu posso priorizar os conteúdos, como a gente disse, pelos benefícios, eu posso ter uma régua específica para quem está inadimplente, né? A própria assinatura do contrato não precisa ser algo físico, já existem várias ferramentas e com um custo até interessante para você não ter que fazer o pai voltar na sua escola, ou seja, ele foi para a visita e aí a hora que ele resolve tomar a decisão pela matrícula, ele tem que voltar lá para entregar os documentos e para assinar o contrato. Isso pode ser algo oneroso, né? Pode retardar o processo de confirmação, então você pode automatizar isso. Então, só para a gente fazer um resumo antes da gente ir para as perguntas aqui, o que a gente discutiu aqui hoje que acelera o seu processo de matrículas? Cadência, a gente viu a importância disso e como isso melhora a sua performance. Antecipar, né, ações também. Exato.
Dentro da rematrícula, a gente falou sobre a satisfação das famílias, isso envolve pesquisa de satisfação, ou o seu time já coletando isso, planos de pagamento e prorrogação, pode acelerar o seu processo. E dentro dos processos de captação dos novos alunos, a gente falou sobre abordagem inicial, né, sobre esse processo de venda complexa, de assistir. A gente falou sobre contorno de objeções, ou seja, um time mais apto a contornar objeções, de acordo com a objeção, um comportamento pode acelerar o meu processo. A gente falou sobre tarefas em atraso, quanto isso prejudica. A gente falou de agendamento de retorno. A gente falou com cuidado com a base do passado, que não é muito efetiva. A gente falou sobre segregação de times ou pensar nas atividades e na rotina. E maturidade processual. Quanto mais maduro tiver o meu processo e as pessoas, mais eu posso trazer tecnologia para esse processo. E aí eu fico aqui aberto para as perguntas. Vamos lá. Que tinha todos esses tópicos aqui que eu queria trazer para vocês. Deram um tablet aqui. Vamos lá. Que vão estar as perguntas aqui dentro como um passe de mágica, tá, gente? Mas espera aí que eu preciso só aprender a desbloquear ele. Vamos lá, Vim. Vai dar certo. Legal, ótimo. Vamos lá para as perguntas. Bom, vou começar com uma primeira aqui, que a gente já tinha conversado antes. Como definir metas desafiadoras, porém realistas? Isso eu acho que é muito importante a gente falar, porque às vezes a gente põe uma meta lá em cima, né? Que tem muito a ver com o negócio, mas pouco a ver com o time. Então, isso também é um motivo de frustração, né? Então, eu acho que é muito importante ter esse cuidado de que a meta tem esse caráter de desafiar a equipe, de dar essa emoção na busca da meta, né? Não seja algo muito fácil de alcançar, mas também que seja realista e alcançável, né? Como que você acha que a escola pode construir essa meta? A gente, no começo aqui, a gente falou de uma metodologia para a gente construir essa meta, né? A gente olhou para a evasão natural, ou seja, para os alunos formandos, a gente tem que repor. A gente pensa na nossa taxa de fidelização, porque parte da nossa base a gente perde ela ou por insatisfação ou por inadimplência, a gente também precisa repor para depois a gente crescer. No exemplo que eu trouxe para vocês aqui, a gente falou em 121 novos alunos. Se depois vocês voltarem lá nesse material, vocês vão ver que desses 121 alunos, 86 eram reposições. E se você quiser ter um indicador do ponto de vista volumétrico, porque a gente tem duas alavancas importantes na escola, né? O volume de alunos e o nosso ticket médio. Então, muitas escolas só formatam as metas do ponto de vista volumétrico. Então, do ponto de vista volumétrico, quando a sua meta de novos alunos ultrapassar 30% da sua base atual, você está sendo muito agressivo, tá? Dá para a gente crescer de maneira satisfatória entre 12% a 15% de crescimento com essa meta a nossa meta de novos representando até 30% da base atual. Só que para isso você não pode perder muitos alunos, porque se você perde muitos alunos, né, se você tem uma taxa de fidelização ruim, você gasta muito desses novos alunos para repor e não para crescer, tá? Então isso é um ponto. Se a sua meta volumétrica passar de 30% da sua base atual, já está na hora de você pensar com mais carinho na outra alavanca importante desse processo, que é o ticket médio da escola. Ah, legal, boa. Bom, mais uma, a gente está com 2 minutos aí para terminar. Dá tempo de falar mais Claro. uma? Como que a gente engaja a equipe da escola na campanha de matrícula? Como que engaja pessoas? Maravilha. Desde a construção da meta e do desenho desse processo, você precisa envolver as pessoas. Quanto mais elas estiverem envolvidas e quanto mais elas compreenderem que o planejamento tem a ver com o dia a dia, ou seja, ninguém fala que a gente tem que fazer 6 tentativas de contato porque a gente quer. É porque tem um indicador mostrando que a gente vai ter mais assertividade, né? Responder rápido. Então, é importante atender o telefone, responder de maneira rápida. Por quê? Porque a gente mantém as pessoas engajadas. Então, se você envolve o time desde a construção e envolve o time no acompanhamento, isso vai acelerar o engajamento do seu time e o pertencimento deles em relação aos objetivos. Então, você precisa envolver o seu time desde a concepção do planejamento e nos acompanhamentos. Não dá para no acompanhamento só o diretor olhar esses números. A Gabi mencionou aqui, isso precisa chegar nas áreas. Precisa ter pelo menos um responsável da área de marketing, um responsável da área de atendimento, um responsável da área pedagógica e um responsável da área financeira, pelo menos, que são as principais áreas ali envolvidas nesse processo de captação e fidelização de alunos. Perfeito, Thiago. Última pergunta que também veio pelo nosso chat aqui, que é uma pergunta mais assim, ó, ajuda aí com dicas. Dicas de como personalizar o atendimento das famílias. A gente falou um pouco de ter essa clusterização, essa identificação dos problemas e tal, mas tem mais alguma dica assim
tática, pro tip para ajudar as escolas? Tem sim. Ó, a primeira coisa é, se você no processo de negociação tá melhor nesse processo de fazer as perguntas, você já vai ter um processo de personalização ali, que é mostrar a sua escola de acordo com o anseio da família, tá? Como que você personaliza mais ainda esse processo? Quando você entende o perfil da família, se ela é mais racional, mais detalhista ou não, porque se ela é mais racional, ela vai comprar você por confiança técnica. Então é quando você comprova tecnicamente que você é bom naquilo que você oferece, que você ganha a confiança disso. As famílias mais emotivas, elas compram por confiança pessoal. Então se você começa a identificar o perfil comportamental das famílias, você consegue direcionar o atendimento para além das necessidades. Agora, no treinamento de negociação, a gente faz uma discussão sobre perfis de famílias. Se uma família ela é mais tradicional, quando ela olha a educação, faz mais sentido você gastar um tempo mostrando o material didático que você usa, como é que funciona o processo de provas. Já se a família é mais disruptiva, não faz tanto sentido, porque ela vai estar muito mais atrelada a outros atributos que ela olha. Então você vai falar mais sobre os projetos multidisciplinares que você tem, você vai dar pouco peso, por exemplo, para o item material didático e avaliações, porque a família, quando ela olha a educação, ela não está buscando esses atributos. Então, pensa assim, ó, tem 3 itens que a gente falou aqui que podem personalizar o atendimento. 1, a gente entender o comportamento da família, se ela é mais racional ou mais emotiva. Isso personaliza o atendimento, que você vai mudar o seu comportamento de acordo com isso. 2, coletar os anseios antes de falar da minha escola. Então não é que eu recebo uma visita e já saio mostrando a minha escola. Às vezes não dá para a gente ter um papo inicial com as famílias. Às vezes pelo momento do mês que é muito atribulado, a gente tem que coletar essas informações ao longo da visita, né? Então, coletar os anseios as necessidades das famílias antes da visita ajuda. E o outro item é a gente apresentar a nossa escola a partir de um perfil da família com relação ao atributo educação. Se ela é mais conservadora, se ela é mais disruptiva, se ela pensa já na educação de maneira mais global, né, nesse mundo mais globalizado, e aí vai querer falar sobre segunda língua, sobre várias atividades concentradas na escola para ter tudo num único lugar, né? Por exemplo, se é uma família muito disruptiva, talvez é mais fácil a gente falar sobre escolas mais inovadoras, né? Sobre escolas que foram balizadas em modelos de países que têm boas notas no PISA. Mas se é uma família mais conservadora, mais tradicional do ponto de vista da educação, talvez isso é muito disruptivo para ela e soa como experimental. Então, a gente precisa, esses 3 pilares ajudam bastante a gente personalizar. Perfil da família, racional mais emocional, coletar as necessidades e entender o perfil da família sobre a ótica da educação que ela busca para o filho dela. Legal. Gente, a gente vai encerrando por aqui. Eu vou sair um pouco do roteiro, o Bruno e a Mai vão ficar bravos aí comigo, mas é rapidinho. A gente tem uma parceria com a Escola Cheia, inclusive a nossa gamificação hoje da campanha de matrícula com o Kit Matrícula consiste em receber uma consultoria única especializada com o Thiago, com o Thiago e a Escola Cheia. Então, aproveitem aí a oportunidade, participem da gamificação. A gente vai informar mais sobre essa gamificação aí nos próximos dias, mas isso vai ser muito legal para a sua escola, eu tenho certeza. Ter uma consultoria, são 3 horas, né, Thiago? Especializada com o Thiago aí. Então, vamos lá, vamos colocar essa gamificação para funcionar, deixar as escolas bonitas, postar lá no Insta e marcar a gente da International School, porque é um grande presentão aí e a gente não quer que ninguém perca, né? A gente vai encerrando por aqui, Thiago. Eu agradeço muito sua participação, seu conteúdo muito robusto. Tenho certeza que ajudou muito nossos parceiros aqui. Lembrando que amanhã a gente tem outra live, que é com a Stephanie Trota, gerente de marketing da Eletromídia. Vocês vão conhecer um pouco sobre o ecossistema da Eletromídia. Vocês vão conhecer um pouco sobre como anunciar nos painéis de LED que estão em elevadores, em shoppings, em metrôs. E vão receber um benefício também, assim como a gente está dando benefício aqui para os nossos parceiros com a Escola Cheia também. Amanhã tem mais benefício, então não percam. E, Thiago, muito obrigado, viu, Thiago? Foi excelente. Muito obrigado por você estar com a gente, topar participar da live de campanha de matrícula aqui com a International School. Eu que agradeço, é sempre um prazer falar sobre essa temática com as escolas e com vocês aqui. Obrigada, Thiago. Nada. Um abraço, gente. Tchau, tchau.